Vamos retornando, galerinha, para a nossa parte 3, né? 3 de 3, certo? Essa daqui é a nossa última aula de hoje. Nós estamos falando sobre arquitetura e manutenção de computadores. Se você está chegando agora, né? Nós estamos fazendo uma retomada sobre todos os principais conteúdos que nós já estudamos, que nós já aprendemos, né, nessa primeira parte, antes do recesso, antes das férias. E agora nós iremos conversar um pouquinho mais sobre a estrutura da CPU e da ULA, a unidade lógica aritmética. Ela é muito importante, então a gente precisa retomar aí esses conteúdos, né, para a partir da próxima aula a gente dar continuidade aos conteúdos de arquitetura e manutenção de computadores, tá certo, galerinha? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, uma das estruturas principais de um computador é a CPU. A gente já falou muito sobre ela. E a CPU, ou também conhecido como unidade central de processamento, ela é um componente, ela é uma parte que ela não para de funcionar. Pense numa parte trabalhadora de um computador, é a CPU, certo? Ela não para de funcionar, tá certo, galerinha? Essa é uma parte do sistema computacional que realiza praticamente todas as instruções, né, de um programa de computador, por exemplo, certo? Outra parte importante da CPU, galerinha, é que ela no caso, ela utiliza, né, ela serve para realizar todas as operações lógicas e matemáticas que são necessárias para um computador funcionar, ok? Tudo bem? Queria saber aí com o pessoal, né? Tá tudo ok? Tá tudo certo? A galerinha aí de São Gonçalo, de Caridade do Piauí. Pessoal de Caridade do Piauí, me dá um retorno se tá tudo ok, tá bom? Se vocês estão conseguindo escutar de uma forma correta, que o pessoal tá colocando aqui uma perguntinha, tá certo? Coloquem aí para mim se já botou tudo ao normal. Outro ponto importante, né? Ela utiliza essas operações aritméticas básicas e lógicas e a entrada e a saída de dados. Na verdade, ela controla tudo isso, tá? Então, ela é extremamente importante. Outra característica da CPU, pessoal, a CPU ela é considerada como o cérebro do computador, tá bom? Então, por isso da sua grande importância, ela é como considerado o cérebro, tá? Ela controla tudo o que acontece dentro da máquina, tudo bem? Outro ponto importante que a gente precisa recordar é que a CPU, ela tem partes. Então, além do computador ter um monte de partes, né, de várias divisões, de vários componentes, cada componente é responsável por alguma coisa. E aí, pessoal, é importante que a gente compreenda que a CPU, ela é composta basicamente pela maioria dos autores por 3 componentes principais, tá? 3 componentes básicos. Uma delas é a unidade lógica e aritmética, certo? Unidade lógica e aritmética. E aí, pessoal, outra parte muito importante da unidade lógica e aritmética, conhecida como ULA, tá? Ela executa as operações lógicas que um computador precisa, ok? Outro ponto importante, outra parte essencial da CPU é a unidade de controle. Lá, nessa unidade de controle é que é realizada a decodificação dessas instruções, né? A busca dos operandos é o que controla todos os pontos de execução e os desvios. E outra parte essencial do CPU são os registradores. Eles também são extremamente importantes e a sua função é armazenar os dados para o processamento. Então, galerinha, cada uma dessas partes em uma CPU, elas são responsáveis por realizar alguma operação, tá bom? E aí, turminha, aqui nós temos essa imagem que eu trouxe até aqui para vocês, mas a gente já até conversou sobre ela, que é uma imagem que mostra até como se encaixa a estrutura de resfriamento aí da placa-mãe, certo?
Outro ponto importante que eu preciso mostrar para vocês, que eu trouxe aqui, só para vocês verem, é um circuito integrado, né? Uma placa-mãe mostrada de uma outra forma, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos aí uma figura bem ilustrada, né? Uma estrutura diferente, por exemplo, sobre a CPU. Então, aqui, lógico, é uma figura fictícia, né? É algo muito mais, é uma animação, é uma imagem tipo um desenho. Mas nessa imagem aqui, algo que eu quero que vocês visualizem são essas trilhas, sabe? Essas trilhas bem coloridas, né? Que chamam bastante atenção. Em uma placa-mãe normal, né? Natural, comum, não tem essas estruturas coloridas desse jeito aqui, não. Mas eu trouxe essa imagem porque ela destaca as trilhas. E eu quero que vocês observem que todos os componentes que estão conectados, soldados nessa placa, eles são interligados por trilhas, que todas essas trilhas levam para a CPU. Ou seja, mais uma vez, a gente comprova e reforça que tudo dentro de uma placa-mãe está interligado à CPU, ok? De uma forma direta ou indireta, ok, galerinha? Então, essas trilhas, elas são de extrema importância. Os circuitos integrados, ou CIs, certo? Eles têm permitido processadores cada vez mais complexos para serem concebidos e fabricados em tamanhos cada vez menores, né? Em ordens até nanômetros, né? De nanômetros. Então, os CIs, eles foram os responsáveis por nós termos, hoje em dia, estruturas mais complexas e cada vez menores. E aí, pessoal, eu trouxe essa imagem porque em uma aula, em algumas aulas anteriores, antes das nossas férias, alguns alunos estavam me perguntando, professora, qual é a comparação aí da parte de nanômetro, né? Então, olha aqui, ó. 1 centímetro, a gente consegue identificar como 100, certo? Olha aqui um nanômetro. Olha a diferença de 1 nanômetro para 1 centímetro. Um objeto que tem 1 centímetro, ele já é pequeno. Imagine um objeto que ele é nanômetro, né? Ele precisa ser utilizado até um microscópio para ele ser visualizado. Observem aqui esse CI. Isso aqui é um circuito integrado. Esse circuito integrado, ele é bem pequeno. Agora, imaginem os componentes, os vários componentes que estão contidos dentro desse CI. Eles são muito pequenos, né? A maioria deles estão em ordem de nanômetros, ok? Então, galerinha, é importante que a gente tenha essa dimensão. Aqui, mais uma vez, são as trilhas, né? Ó, se vocês observarem, essas trilhas sempre levam, não só para a placa-mãe, mas tem muitas trilhas que levam para os circuitos integrados, certo? Que fazem parte também da nossa placa-mãe. Outro ponto, a unidade de armazenamento memória, ela é a unidade que armazena instruções, que armazena dados, que armazena resultados intermediários. Então, ela é uma parte de extrema importância para um sistema computacional. Ela também é conhecida como a unidade de armazenamento interno, ou também da memória principal, ou também chamada, né, de memória RAM. Outro ponto importante, as funções da unidade de memória. Ela armazena todos os dados e as instruções necessárias para a transformação que vai ser processada. Ela armazena resultados intermediários do processador. Ela faz também o armazenamento de resultados finais. Todas as entradas e saídas são transmitidas pela memória principal, por exemplo, né? Passam pela memória principal. Então, aqui a gente percebe a importância dessa unidade de memória. A unidade de controle, esta unidade, ela controla o funcionamento de todas
todas as peças do computador. Não é de uma, de duas ou de três, são de todas. Mas não efetua nenhuma operação de processamento de dados. Só realiza o controle, como o nome já diz. Ok? Outro ponto. As funções da unidade de controle. Ela é responsável por controlar a transferência de dados, que já é muita coisa, né? Entre as unidades do computador. Ela gerencia e coordena todas as unidades do computador. Ela também obtém as instruções de memória. Ela também comunica todos os dispositivos de entrada e de saída para a transferência dos dados e também o resultado de armazenamento. Mas ela não processa dado porque não é a função dela, né? A função da unidade de controle não é processar dado, é controlar os dados, tá certo? Então a gente precisa entender isso. Então, galerinha, por isso que a evolução dos processadores, a evolução das CPUs, elas fazem toda a diferença no funcionamento de um computador. Por isso que computadores que têm, no caso, CPUs com a maior capacidade de processamento, que sejam melhores, são mais caros. Nós temos aí um exemplo aí de alguns que são muito famosos, né, como é a geração i3, i5, i7, né? Esses são um dos mais conhecidos quando a gente fala, certo? Os da Intel. Então, pessoal, cada um deles possui uma estrutura específica dessas três partes, tá certo? A estrutura, por exemplo, de controle do i3, a estrutura de armazenamento de um i3, provavelmente é diferente do i5 e do i7, porque senão, né, não seriam os mesmos. Então, galerinha, é importante que a gente olhe para os dispositivos de uma forma como futuros técnicos de informática. A gente precisa entender qual é a diferença dos componentes, né? A unidade de controle, a unidade de armazenamento, a unidade de processamento é importante. Outro ponto que a gente conversou e que é necessário a gente relembrar, porque relembrar é viver, né? Eu até conversei com você já sobre isso. São os números binários. A gente já falou muito sobre eles, muito. A gente teve várias aulas só sobre número binário. Por quê? Um técnico de informática, ele pode ter até dúvidas sobre alguns tipos de sistema de numeração. Mas vocês precisam saber como é que o sistema binário funciona. Não dá para sair desse módulo, né? Não dá para sair desse período do curso de informática sem entender o que é um número binário, o que é uma sequência binária, o que é um bit, o que é um byte. Se eu passo para vocês uma sequência de 8 números binários e eu peço para vocês transformarem em número decimal, vocês precisam saber. Se eu peço para vocês transformarem o número 152 em número binário, vocês precisam saber fazer essa transformação. Por isso que eu estou retomando esse conteúdo, né? Porque eu acho de extrema importância. Então, os números que nós conhecemos, que são os números da base decimal, que é o número, né, de 0 a 9, eles são conhecidos como números decimais, né? E aí, pessoal, nós temos uma estrutura bem específica, certo? Os números decimais, eles são conhecidos pela posição do número. Cada posição do número, ele tem um valor diferente. Então, o mesmo número, em diferentes posições, ele possui um valor numérico diferente. Eu vou falar até mais uma vez sobre esse exemplo, né? Então, eu tenho aqui o número 1. O número 1, ele está em 3 posições diferentes, né? Aí vocês vão lembrar agora da tia lá do fundamental. Nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Olha aí. Então, relembrando aí, lá do tempo de vocês do fundamental. Então, o número 1 aqui, galerinha, cada posição que ele tem um valor numérico diferente, certo? Ele é o mesmo número, é o número 1, mas em posições diferentes,
que formam um único número. Aqui, galerinha, a gente consegue observar de uma forma muito clara para a gente que o primeiro número 1 aqui, ele se refere ao número 1. Esse segundo aqui, ó, ele está se referindo ao número 10. E esse terceiro aqui, ele está se referindo ao número 100. Isso aqui para a gente é algo que a gente traz de uma forma natural, porque a gente já está acostumado com isso. A gente precisa entender que os números binários, eles também têm essa organização de valor numérico através da posição. Então, o número 1, que está em uma posição, como, por exemplo, este número 1, na sequência binária, ele tem um valor. Agora, o segundo número 1, ele já tem outro valor. E o último número 1 dessa sequência, ele tem outro valor. Então, a gente precisa saber que também os números binários, eles têm essa mudança, né, de valor de acordo com a posição que o número está, certo? Uma dica, né? Uma dica para vocês, se vocês não recordam, recordem disso aqui que vai ser importante para vocês no final do módulo. É saber fazer a conversão de um número decimal para um número binário. Se eu puder resumir para vocês, tudo isso que a gente já estudou antes das férias, é que quando eu preciso transformar quando eu falo qualquer mesmo, qualquer número decimal em número binário, eu vou sempre dividir aquele número por 2. É isso que eu vou fazer, tá bom? É isso que eu vou fazer. Normalmente, os números, eles são organizados como? Nós temos números, na verdade, nós temos os números pares e nós temos os números ímpares, né? O número par é aquele número que, quando eu divido por 2, certo? O resto sempre é 0. O número ímpar é toda vez que eu divido um número e ele tem algum resto, certo? Ok? A gente pode falar assim nesse sentido, ok? Então, olha aqui. Nesse caso, galerinha, o número 20, que está sendo dividido aqui, eu tenho o número 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, 20 é um número par. Quando eu divido 20 por 2, vai dar 10. E aí eu não tenho um resto da divisão, né? O resto da divisão é 0. Show de bola! Agora eu vou dividir mais uma vez o 10 por 2. 10 também é um número par. Então, o resultado vai ser 5, certo? E o resto da divisão vai ser 0, porque 10 é par. Agora, quando eu chego 5 dividido por 2, eita, e agora? Que 5 é ímpar? Olha que o que a gente precisa ter atenção. Toda vez, isso aqui é regra, galerinha, isso aqui facilita a nossa vida na hora da conversão de um número decimal para um número binário. Se o número é ímpar, a gente já sabe que na divisão para número binário, tá? Os professores aí que tiver professor de matemática, vai entender o que eu estou falando. Pessoal, eu estou falando de uma divisão para transformação de número decimal para binário. Ok? Em uma divisão comum, a gente teria 2,5, certo? Poderia ser 2,5, mas para nós não podemos ter números com a parte decimal. Então, galerinha, aqui eu faço o quê? Eu coloco a parte inteira e o resto da divisão é 1. Professor, eu posso colocar um número que o resto da divisão seja 2, seja 3, seja 4, seja 5? Não, não pode. Em uma conversão de número binário, o resto da divisão só pode ser 0 ou 1. 0 ou 1. Então, quando você vê o número ímpar, já coloca o resto da divisão 1. Ele sempre vai dar 1, o resto da divisão, quando o número for ímpar, tá bom? Então, ó, 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, sobra 1. Aí, galerinha, eu falei para vocês que eu gosto de fazer de uma forma diferente.
eu ensinei para vocês de uma forma diferente. Faço assim, ó, 20 dividido por 2, 10, aqui dá 0. 10 dividido por 2 dá 5, que dá 0. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 5, para 5. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. E aí chega o número 2, né? Aí eu vou dividir de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para 2, 0. Eu tenho o último resultado da minha divisão é 1, tá bom? O último resultado da minha divisão é 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse último resultado e vou fazer uma setinha assim, ó, lá para o início. Então, eu pego do último para o primeiro. Pego o primeiro, né? O número 1, já peguei. Agora, o segundo, o resto, 0. O terceiro resto, 1. O quarto resto, 0. O quinto resto da divisão, 0. Então, isso daqui, pessoal, quando eu faço isso, essa sequência de números aqui refere-se ao número 20, tá? Número 20. Como é que eu sei que isso aqui é um número binário? Eu preciso sempre colocar, ó, o número 2 aqui embaixo, tá? Base 2. E aqui eu coloco 10 para saber que é o resultado, ok? Então, pessoal, a gente precisa ter essa atenção na hora da divisão. Então, se eu quero transformar o número decimal em um número binário, eu divido por 2. Se eu quero converter, no caso, um número binário em um número decimal, eu já faço outro processo, certo? Aqui eu tenho mais um exemplo para mostrar para vocês, tá? É o mesmo processo. Olha aqui, para vocês terem atenção. Toda vez que eu tenho um número ímpar, sempre o resultado é 1, ó, o resto. Toda vez que eu tenho um número ímpar na divisão, sempre o resto é 1. Toda vez que eu tenho um número par, é 0, certo? Isso daqui, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês, quero chegar... Aqui são vários exercícios que nós já até fizemos juntos, tá bom? Aqui, agora, eu quero mostrar para vocês o contrário, que eu trouxe para vocês observarem, para vocês converterem agora o 29 em binário, né? Da mesma forma que nós estávamos fazendo. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar vários recursos, certo? A gente pode utilizar os recursos dessa tabelinha. Eu até mostrei para vocês essa tabelinha. Essa tabelinha aqui, ela precisa estar fixa na mente de vocês. É uma tabela de conversão. A gente pega um número binário e a gente coloca o número binário aqui, por exemplo, certo? Nesta tabelinha. Então, olha aqui. Transformar binário em decimal. Toda vez que eu preciso transformar o meu número binário em decimal, qualquer número binário eu tenho uma sequência de zeros e de uns. Vou colocar aqui um número aleatório, que eu nem sei de cabeça qual é o valor que ele representa, tá? Coloquei aqui de uma forma aleatória. Qual é o valor desse número que eu coloquei de uma forma aleatória? Eu não sei de cabeça. Então, como é que eu faço? Eu utilizo a tabela. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar 1, 0, 1, 1, 0 e 1, por exemplo. Coloquei o número debaixo da tabelinha. Só para lembrar vocês, tá? Que com certeza vocês estão recordando em como utilizar essa tabela. E aí, pessoal, onde tem o 0, eu corto o número, né? Onde tem 0, eu corto. Eu não vou contar com esse número. E os números que ficaram, eu somo. Então, agora, eu somo 32, né? Mais 8, mais 4, mais 1. Então, esse daqui vai ser o resultado desse número binário, ok? Então, toda vez que nós formos realizar transformação de um número binário para um número decimal, a gente utiliza essa tabela. Então, quando vocês forem fazer alguma prova de algum concurso que peça, por exemplo, a transformação de números binários para números decimais, a dica que eu dou para vocês, a primeira coisa que vocês fazem é criar essa tabelinha na prova de vocês, tá bom? E aí o pessoal, ó, de caridade já até me ajudou fazendo a soma, né? Muito obrigada. O pessoal já colocou aqui que o resultado é 45.
Muito obrigada. Então, pessoal, é dessa forma que a gente faz a conversão de um número binário para um número decimal. Aqui, galerinha, eu estou só relembrando vocês, certo? A gente está só relembrando o conteúdo, porque essa transformação aqui a gente já estudou a fundo, passo por passo, tá bom? Aqui, eu trouxe para vocês recordarem essa estrutura, que cada númerozinho desses, ó, ele tem um valor porque ele está elevado, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente, tá? Por isso que é importante aprender a fazer a tabelinha que eu ensinei para vocês, ok? Aqui são exemplos, tá? E aí, pessoal, é importante que vocês façam, que vocês relembrem, né, alguns exercícios, peguem alguns números binários, tentem fazer a conversão, tá? Para vocês se recordarem, ok? Eu vou passar aqui um pouquinho, só para vocês perceberem que essa aqui é a tabela. Quando a gente quer criar a tabela, primeiro a gente faz logo, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até o número que você quer que a sua tabela tenha. Se você quer que a sua tabela consiga converter 10 números, 10 sequências binárias, você faz 10, 11, 12, tá bom? E aí, pessoal, quando você faz isso, você tem um resultado, né? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, e assim sucessivamente. Esse aqui é o valor dessa operação matemática, é o valor que você vai conseguir colocar e transformar o seu número binário, fazer as somas. Então, é por isso que essa tabelinha é tão importante. Então, olha aqui, com esse número aqui, pessoal, a gente consegue observar o quê? Tudo que tem 0 a gente corta, né? Tudo que tem 0 a gente corta todos os números que tem 0, e os números que tem o número 1, a gente vai e faz a soma deles, tá bom? A gente vai fazendo a soma deles e a gente consegue obter o resultado. Então, essa sequência aqui, ela é a mesma, certo? Ela é a mesma para toda a conversão de número binário para número decimal, tá bom? Isso daqui a gente fez várias e várias vezes. Estou só recordando vocês de como fazer essa tabela, porque é muito importante que vocês recordem como utilizar essa tabela, tá? Mais uma vez... Tá certo? Mais uma vez aqui, só para vocês observarem como funciona esse corte, tá bom? Vou só fechar aqui, já já a gente vai agora para nossa cartelinha de questões, tá bom? Então, olha aqui, pessoal. Agora, a gente vai pegar algumas questões, nós vamos começar a parte da aula que a gente fala sobre a nossa cartela de questões. É o momento que a gente vai resolver alguns exercícios. É muito bom porque vocês até recordam, né? É o momento agora de praticar. Então, a gente vai recordar alguns conteúdos, eu vou trazer para vocês algumas questões. Essas questões são importantes, é importante que vocês fiquem ligados, porque a maioria dessas questões que eu trago para vocês são questões até de provas de concursos, né, de seletivos, todos para técnicos de informática. Então, depois que você terminar o seu curso técnico, caso você não queira trabalhar especificamente em uma área, que você queira entrar aí na parte de concurso, você também precisa já ficar ligado nesse estilo de questões, certo? Porque aí você também faz provas voltadas a conteúdos específicos, tá bom? Olha aí, galerinha. Uma das primeiras, né? Uma das primeiras atividades. Esse conteúdo aqui foram um dos últimos, né? Um dos últimos conteúdos que nós vimos lá nas nossas disciplinas. Eu quis recordar principalmente os conteúdos iniciais, os primeiros. Sabe aqueles que a gente viu há muito tempo atrás, alguns meses atrás? Eu dei foco para esses conteúdos. Os últimos, que eram os mais frescos, né? Que estavam na nossa memória, a gente vai retomando ao longo das aulas. Então, olha aqui. Considere, né, acesso à memória limitado, a instrução de carga e armazenamento, formato de instrução facilmente descodificável e de tamanho fixo, execução de instruções em um único ciclo de clock.
Essas daí são algumas características, tá? Algumas características que se referem a BIOS, ao EPROM, ao programa montador, é o processador RISC ou é o processador CISC? E aí? Nós falamos aí sobre os tipos de processadores nas nossas últimas aulas. E essas características, que ele possui um único ciclo de clock, que ele possui um tamanho fixo, né? Que ele tem acesso limitado às instruções de carga e armazenamento, são características de um desses. O que que vocês acham, né? O 1, 2 e o 3, eles se referem a quem? O que é que vocês acham, pessoal? O pessoal ainda está pedindo para eu dar crédito para a Emily, né? Obrigada, Emily, por ter respondido aí a questão. Agora eu preciso aí da ajuda de vocês para vocês me ajudarem a falar um pouquinho sobre essas estruturas. E aí eu posso já até dar uma dica como tarefa de casa para vocês, tá bom? Deem uma lida, façam uma leitura, uma releitura no material que a gente tem, certo? Onde fala sobre processador CISC e processador RISC, tá? É de extrema importância, certo? Pessoal aqui de Caridade do Piauí já está respondendo a questão e eles estão falando que é o processador CISC, tá? Vamos dar uma olhada, né, na resposta. O que é que vocês acham? Olha aí, galerinha. A resposta correta é o processador RISC, tá? Uma das principais características do processador RISC são justamente essas que eu vou circular agora aqui para vocês, tá bom? Se a gente puder, assim, fixar algumas informações importantes sobre esse tipo de processador, é que ele possui instruções em um único ciclo de clock, né? Ele possui, né, tamanho fixo, certo? E ele tem acesso à memória limitado às instruções de carga e armazenamento. São características bem específicas do processador RISC, certo? Vamos lá ir falando ainda sobre a CISC e a RISC, né? Vamos relembrar um pouquinho algumas características sobre esses processadores. Em relação às arquiteturas CISC e RISC, é incorreto afirmar. Incorreto, tá bom? A gente quer ir a instrução errada. Resposta errada. Em RISC, a execução dos comandos é mais rápida e isso tem um preço, pois um processador RISC exige um conjunto de circuitos mais complexos e um número, né, maior de transistores, tá bom? Transistores. Letra B. Muitas máquinas RISC não possuem instruções para multiplicação ou divisão. E por isso, uma operação de multiplicação, por exemplo, ela é executada por um meio de sucessivas somatórias e de deslocamentos. Letra C. CISC possui instruções complexas, o que contrasta com a simplicidade das instruções RISC. Então, será que o processador CISC é mais simples ou mais complexo do que o RISC? Letra D. Na CISC, qualquer instrução pode referenciar a memória. E a RISC, a referência é restrita ao load e ao store. E os processadores híbridos, eles são essencialmente processadores CISC, né, para cuidar das instruções, com os núcleos RISC, né? Então, aqui, galerinha, vamos observar a resposta incorreta. E eu gosto muito dessas questões que pede a incorreta ao invés da correta, porque a gente tem mais informação correta do que incorreta, né? Então, isso ajuda a gente a relembrar algumas coisas. Então, a resposta incorreta é a letra A. Então, a gente consegue aprender com as outras 4 alternativas. Então, a gente consegue aprender coisas importantes, como, por exemplo, né? Olha aqui, os processadores híbridos, eles são essencialmente processadores CISC.
Os processadores CISCs, né, nos processadores híbridos, eles servem para cuidar das instruções mais complexas. Já o núcleo RISC, ele cuida das instruções mais simples, né? Então, aqui a gente já sabe que o processador CISC, ele cuida das ações mais complexas e o RISC cuida das mais simples. Então, isso é uma característica muito boa da gente colocar na mente. O CISC possui instruções complexas. Olha aí, mais uma vez falando que o CISC é mais complexo, tá? O que contrasta com a simplicidade das instruções RISC, certo? Outra informação importante, correta: muitas máquinas RISC não possuem instruções para multiplicação ou divisão, e por isso essas operações de multiplicação elas acabam acontecendo através de sucessivas somas, tá bom? Então, galerinha, aqui a gente consegue aprender muito mais com esse tipo de questão do que com as questões ao contrário, né? Que pede a correta ao invés da incorreta, tá bom? Outro ponto importante: considere essas 3 afirmativas e a gente precisa analisar aí, ó, quais são dessas afirmativas que está correta. O objetivo da máquina RISC é executar, em média, uma instrução por ciclo. Nós já tivemos informações anteriores que podem nos ajudar com essa alternativa, tá bom? Nós acabamos de visualizar algumas informações que falam, né, qual é desses processadores que possui o ciclo, né, um único ciclo de clock. Tem que recordar. Compiladores para máquinas CISC fazem o uso intenso de registradores, o que incrementa o tráfego de memória. E a terceira afirmativa é que as máquinas CISC possuem substancialmente mais registradores do que a máquina RISC. Então, daqui a gente consegue, né, tentar identificar o que é correto, o que consta em. Então, o pessoal aqui está colocando, né, vários, né, o pessoal está colocando aqui várias respostas. Estou gostando de ver e vamos analisar aí qual é a resposta correta. Olha aí. Pessoal, dessas respostas, a correta é só e somente só a alternativa 1. Então, uma das características da arquitetura do processador RISC é que a máquina RISC, pessoal, ela é executada em média uma instrução por ciclo de clock, tá? Essa é uma característica. E a galerinha aí que respondeu estão todos corretos, né? O pessoal de Santa Cruz dos Milagres, o pessoal de Caridade, de São Gonçalo, todo mundo acertou. Então, muito espertos, viu? Parabéns, show de bola, galerinha, é isso aí. Outro ponto importante, né? Outra questão que eu trouxe aqui para vocês. A respeito das arquiteturas de computadores RISC e CISC, né? Tá tendo aqui só RISC e CISC, né? Até agora. Assinale a opção correta. Aqui tem muita pegadinha, então, né? Aqui tem mais pegadinha do que coisa certa. Então, aqui eu preciso que vocês fiquem atentos, tá certo? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês tentarem analisar essa questão. Ela é bem extensa, tá bom? Ela é bem extensa, tem muito texto. E eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês tentarem responder essa questão. Quem conseguir, já vai colocando no chat, né? Questão 4 e coloca a alternativa correta, tá bom? 2 minutinhos aí para vocês.
Então vamos retornando aqui, galerinha, vamos verificar aí qual é a alternativa correta. Tô vendo aqui que o pessoal já colocou aqui as suas apostas, né? Já colocaram aqui as alternativas que eles acham mais corretas. Vamos urubucervar daqui a pouco. Vamos lá. Olha aí, vamos verificar qual é a alternativa correta. A alternativa correta é esta: os computadores que implementam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a arquitetura RISC-CISC, ele dispõe de processadores híbridos, né? Essa dica aqui já foi dada, a gente já aprendeu essa dica na alternativa, na questão anterior, tá? Então, quem prestou atenção na questão anterior conseguiu responder essa alternativa. E pelo jeito pessoal, né, realmente pegou a dica, porque todos responderam corretamente, né? O pessoal de Santa Cruz dos Milagres, o pessoal de Caridade, muito bem, estão de parabéns. Certíssimos, corretíssimos, tá certo? Então, toda vez que um computador, ele consegue implementar simultaneamente uma arquitetura RISC-CISC, é porque ele é um processador híbrido, tá? Que normalmente ele tem um núcleo RISC, certo? E normalmente ele tem as arquiteturas que interpretam a CISC, ok? Outra questão, né? Outra questão polêmica sobre RISC e CISC, em uma arquitetura RISC, aí aqui vai ficar moleza, né, para vocês agora, na quinta questão. Em uma arquitetura RISC, há poucos registradores, há pouco uso de técnica de pipeline, as instruções possuem diversos formatos, as instruções são realizadas por microcódigo, ou as instruções utilizam poucos ciclos de memória. E aí, o que é que vocês acham? Qual dessas aqui é a correta? Algumas dessas a gente consegue observar que elas não estão tão corretas assim, certo? Então a gente já consegue tirar elas. Mas tem algumas que já nos foi dado, né, algumas dicas anteriormente. O que que vocês acham? Qual dessas alternativas é a mais correta, né? Vamos observar, pessoal. Vamos lá. Olha, aqui a alternativa que é a mais correta é a alternativa que fala que a arquitetura RISC, ela utiliza poucos ciclos de máquina, né? Se vocês observaram nas últimas questões, tinha essa característica. A arquitetura RISC, ela tem essa característica, né, de um ciclo de clock, ok? E essa outra aqui, pessoal, é uma outra questão que fala mais uma vez sobre a arquitetura RISC-CISC. Pessoal, por que eu trouxe para vocês essas questões? Porque quando eu fui analisar algumas questões de concursos muito voltados para a nossa área de informática, cursos técnicos de informática, muitas questões que caem fora de lógica de programação, né? Porque cai muita questão sobre arquitetura de computador. Muitas questões, muitas. E um dos conteúdos que é frequente, que sempre cai, é sobre a arquitetura RISC-CISC, certo? Outro conteúdo que cai bastante é sobre números binários. Cai bastante questões sobre números binários, certo? Então, é importante que a gente aprenda também com questões, certo? RISC e CISC são dois tipos distintos de arquiteturas. Elas são diferentes. Nós já sabemos que a CISC, ela é a mais complexa. Ela foi feita primeiro, ela foi construída primeiro que a RISC. Tinha instruções muito complexas, dificultavam a programação que era voltada para processadores, e depois foi construída a RISC, que era mais fácil de ser implementada, que era mais fácil de ser programada, certo? Essa daqui são informações a mais que eu estou passando para vocês. Desenvolvida pela indústria da computação. A
apesar de terem aplicações distintas, de terem aplicações diferentes, cada uma delas executa algo diferente, os computadores com arquitetura RISC, eles apresentam um desempenho superior aos computadores que utilizam somente aí a arquitetura CISC, tá? Quando utilizam tecnologia equivalente de semicondutores e mesma frequência de clock. É correto afirmar que a respeito dessas duas arquiteturas, o que é que nós podemos encontrar como correto? Os computadores de arquitetura CISC são mais lentos por executarem instruções menos complexas que as dos computadores de arquitetura RISC? E aí, vocês acham que essa alternativa está correta? Nós já sabemos, né, que a arquitetura CISC ela possui instruções mais complexas. Então, provavelmente essa, né? Letra B. O hardware de um processador com arquitetura RISC é muito mais complexo e de fabricação mais cara que a de um processador que utiliza arquitetura CISC. O que é que vocês acham? Nós falamos, né, que antigamente as arquiteturas, elas precisavam ter uma arquitetura específica para cada tipo de máquina, depois que foram criadas arquiteturas que poderiam ser utilizadas em diversos computadores, né? Isso barateou, né? Barateou a utilização desses componentes. Letra C. As instruções executadas por um processador CISC são mais simples e pequenas se comparadas com o RISC, o que aumenta o seu desempenho. Letra D. A conversão de códigos de programas de uma arquitetura CISC para a arquitetura RISC leva a uma redução de código, por conta de estar, né, desta última, utilizar instruções mais simples. E a letra E fala que a CISC, elas são capazes de executar várias centenas de instruções complexas, diferentes, enquanto a RISC executa apenas algumas poucas instruções simples, certo? Então, vamos observar. Olha aqui, pessoal. A resposta correta é a letra E, tá? O pessoal aí de Caridade do Piauí acertou, certo? Por quê, pessoal? Porque, no caso, a arquitetura RISC, como foi mencionado em questões anteriores que nós vimos, por exemplo, como uma operação de multiplicação. A arquitetura RISC, ela não consegue fazer uma operação de multiplicação direto. Ela não consegue fazer. Ela consegue, mas ela precisa utilizar outro recurso, que é uma quantidade, né, uma sequência de somas e de deslocamentos para conseguir realizar uma operação como essa. Então, realmente, a resposta mais correta é a letra E. Outra questão aí para vocês, certo? Outra questão. Em uma máquina estruturada multinível, é um nível essencial para as máquinas CISC, mas que existe nas máquinas RISC. Trata-se do nível, e aí? No caso, qual é a diferença? Qual é a diferença em uma máquina que é estruturada, que utiliza, né, máquina CISC ou máquina RISC? Trata-se de qual tipo de nível? É o nível de sistema computacional, sistema operacional, no caso. É do nível de lógica digital, é do nível de microprogramação, é do nível convencional de máquina ou é a nível de montador, certo? A utilização dessas arquiteturas de máquina CISC e RISC, eles estão em qual desses níveis, né? O nível de sistema operacional, a programação ela é feita a nível de sistema operacional, a nível de lógica digital, a nível de microprogramação, convenção de máquina ou do montador. A gente já conversou, teve até uma dica sobre uma dessas alternativas em outras questões anteriores, tá bom? O pessoal aqui já colocou
as suas possibilidades, né, as suas possíveis questões. E olha aqui, pessoal, quando a gente fala de arquitetura RISC e CISC, nós estamos falando de um nível de microprogramação. A gente está falando de programação voltada para arquiteturas de processadores, certo? Então, são microprogramações. Então, essa daqui é a alternativa mais correta, ok? Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Outra questão, né? A 9ª questão. Qual é o nome da técnica usada no design de CPUs, cuja a ideia fundamental é dividir o processador de uma instrução em uma série de etapas independentes? Vamos lá. No caso, ela faz a divisão, né, das instruções, dividir o processamento de uma instrução em uma série de etapas. Quais são as séries de etapas de um processamento? Será que nós estamos falando da RISC, da CISC, da memória segmentada, do pipeline, da memória randômica ou de acesso dinâmico? Aqui tem nomes que a gente nunca nem falou, né, sobre eles. Então, tem assuntos aqui que a gente nunca nem mencionou. Então, né, provavelmente não seja. Então, olha aqui, pessoal, quando a gente fala de pipeline, a gente está falando de uma série de etapas. Série de etapas que são independentes, né, que são utilizadas através do processador para dividir as instruções. Então, quando a gente fala de divisão de instruções no processador, que utiliza etapas, né, nós estamos falando do pipeline, ok? Certo? E aí, pessoal, uma das partes que normalmente a gente coloca no final das aulas são justamente essas referências, tá? Essas referências, pessoal, elas servem para vocês também terem outros materiais para trabalhar, certo? Outras atividades para trabalharem, outros materiais, outros recursos, tudo bem? Então, galerinha, eu quero dar uma dica para vocês. Uma dica que eu quero passar para vocês é que vocês recordem, relembrem também quando nós estávamos falando das portas lógicas. Vocês se lembram lá das portas lógicas? I, OU, AND, né? A AND. Onde, pessoal, a gente aprendeu como é que os números binários, né? Eles são utilizados. Como é que o número binário ele modifica a passagem ou não de um pulso elétrico? Vocês recordam quando a gente conversava que o computador ele entende só 0 e 1? Como é que o computador entende só 0 e 1? Se ele me passa tantas instruções, tantos retornos? Ele é uma máquina de calcular. Então, galerinha, tudo que o computador ele entende são binários. É 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Tudo que o computador faz, ele entende como passagem ou não de corrente. Passagem ou não de energia, por exemplo. Toda vez que nós temos um 0, não tem passagem de energia. Toda vez que nós temos o 1, há passagem de energia. Então, a gente conversou nas aulas anteriores que existem instruções, que existem operadores lógicos que nos ajudam a interpretar essa sequência de bits, certo? Outro ponto que eu quero recordar para vocês, que vocês não podem sair daqui hoje sem relembrar isso. Cada sequência de zeros e uns, por exemplo, eu tenho o número 1, tenho o número 0, tenho o número 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Aqui eu tenho 8, uma sequência de 8 números que variam de 0 e 1. Essa sequência de números, né, eu tenho 8 números que estão organizados em 0 e 1. Cada um desses numerozinhos a gente chama de bit, tá? Bit. Um númerozinho desse é um bit,
tá bom? É a menor unidade. Não, e aí tem algumas pessoas que falam, mas eu já li em algum local que a menor unidade de armazenamento em um computador é 1 byte. De armazenamento. De armazenamento é 1 byte, mas a menor unidade é o bit, ok? Que é ou 1 ou 0. Agora, quando a gente fala de byte, o que é o byte? O byte, ele é um conjuntinho de 8 bits, tá certo? Isso aqui só para recordar vocês, só para lembrar vocês, tá certo? Então, recordem, né? Vejam esse material, foi das últimas aulas, né? As nossas últimas aulas que nós vimos aí antes das férias, tá certo, galerinha? Bom, pessoal, eu vou dando tchau para vocês. Na nossa próxima aula, eu vou trazer o link para a gente compartilhar os materiais através do grupo. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau, galerinha!